a cura para a humanidade. Olha, na história de hoje eu quero que você seja o protagonista de nossa história. Eu quero que você imagine que é uma típica tarde de sexta-feira e você está dirigindo em direção à sua casa. Você então sintoniza o rádio. O noticiário está falando de coisas de pouca importância. Você ouve que numa cidadezinha distante morreram 3 pessoas de uma gripe até então totalmente desconhecida. Você não presta muita atenção naquele tal acontecimento e esquece de vez aquele assunto. Na segunda-feira, quando acorda, escuta então que já não são mais 3, mas sim 30.000 as pessoas mortas pela tal gripe nas colinas remotas da Índia. Um grupo de controle de doenças dos Estados Unidos foi então investigar o caso. Na terça-feira, aquela já era a notícia mais importante do mundo, ocupando a primeira página de todos os jornais, pois já não é só na Índia, mas também no Paquistão, Irã e outros tantos países vizinhos. Enfim, aquela notícia se espalha pelo mundo todo. Estão chamando a doença de La Influenza Misteriosa. E todos se perguntam: que faremos para controlá-la? Então, uma notícia surpreende a todos. A Europa fecha suas fronteiras. Não recebe mais voos da Índia e nem de outros países dos quais se tenha comentado de casos da tal doença. Por causa dos fechamentos das fronteiras, você está ligado em todos os meios de comunicação para se manter informado da situação e, de repente, ouve que uma mulher declarou em um dos hospitais da França que um homem estava morrendo por causa da tal influenza misteriosa. Começa então um pânico em toda a Europa. As informações dizem que quando você contrai o vírus, é apenas questão de uma semana de vida e em seguida as pessoas têm 4 dias de sintomas horríveis e morrem. Então, a Inglaterra também fecha suas fronteiras, mas já é tarde demais. No dia seguinte, o presidente dos Estados Unidos também fecha suas fronteiras para a Europa e Ásia para evitar a entrada do vírus no país até que se encontre a cura. 2 dias depois, as pessoas começam a se reunir nas igrejas em oração pela tão esperada cura, quando, de repente, entra alguém na igreja aos gritos: liguem o rádio, liguem o rádio. 2 mulheres morreram em Nova York. Em questão de horas, parece que a coisa invadiu o mundo inteiro. Os cientistas continuam incessantemente trabalhando na descoberta de um antídoto, mas nada funciona. De repente, vem então a notícia tão esperada. Conseguiram decifrar o código de DNA daquele tal vírus. É possível fabricar um antídoto. É preciso, para isso, conseguir o sangue de alguém que não tenha sido ainda infectado pelo vírus. Corre por todo mundo a notícia de que as pessoas devem ir aos hospitais, fazer análise de seu sangue e doar para a fabricação do antídoto. Você então vai de voluntário com toda a sua família, juntamente com alguns vizinhos, perguntando o que acontecerá. Será este o final do mundo? De repente, em meio a todo aquele caos, o médico sai gritando então um nome que leu em seu caderno. O menor dos seus filhos está ao seu lado.
se agarra na sua jaqueta e então lhe diz: Pai, esse é o meu nome. E antes que você possa tentar entender o que está acontecendo, alguém está levando seu filho e você então grita: Esperem! E eles então respondem: Está tudo bem, Senhor. O sangue dele é limpo e é sangue puro. Achamos que ele tem o sangue que precisamos para o antídoto. Depois de 5 longos minutos, saem os médicos chorando e rindo ao mesmo tempo. É a primeira vez que alguém está rindo em uma semana. O médico mais velho se aproxima de você e então diz: Obrigado, Senhor. Muito obrigado. O sangue de seu filho é perfeito. Ele está limpo. O antídoto finalmente poderá ser fabricado. Aquela notícia se espalha por todos os lados. As pessoas estão orando e rindo de felicidade. Nisso, o médico se aproxima de você e de sua esposa e, olhando para os dois, então diz: Posso lhe falar-lhes um momento? Não sabíamos que o doador seria uma criança e precisamos que o Senhor assine uma autorização para usarmos o sangue de seu filho. Quando você está lendo, percebe que não colocaram a quantidade de sangue que vão usar e então pergunta: Mas qual a quantidade de sangue que vocês vão usar? O sorriso daquele médico desaparece e ele então responde: Não pensávamos que fosse uma criança. Na verdade, não estávamos preparados para isso. Precisaremos de todo o sangue do seu filho. Você não pode acreditar no que ouve e trata de contestar. Mas, doutor... E o médico então insiste: O senhor não compreende? Estamos falando da cura para o mundo inteiro. Por favor, Senhor, assine. Nós realmente precisamos de todo o sangue. Você então pergunta: Mas vocês não podem fazer-lhe uma transfusão? E então vem a resposta: Se tivéssemos sangue puro, poderíamos. Assine. Por favor, Senhor. Em silêncio e sem ao menos poder sentir a caneta na mão, você então assina. Os médicos perguntaram: Quer ver o seu filho agora? Ele caminha na direção da sala de emergência, onde se encontra o seu filho, que está sentado na cama, e aquele garotinho então diz: Papai, mamãe, o que é que está acontecendo? O pai segura na mão do filho e então fala: Filho, sua mãe e eu lhe amamos muito e jamais permitiríamos que lhe acontecesse algo que não fosse necessário. Você entende? Rapidamente o médico regressa e então diz: Sinto muito, senhor. Precisamos rapidamente começar. Gente do mundo inteiro está morrendo. O senhor pode sair, por favor? Naquele momento, o filho então pergunta: Papai, mamãe, por que vocês estão me abandonando? Na semana seguinte, quando fazem uma cerimônia para honrar o seu filho,
Algumas pessoas ficam em casa dormindo e outras não vêm porque preferem fazer um passeio ou assistir um jogo de futebol na TV. E outras até vêm, mas como se realmente não estivessem se importando. Naquele momento, você então tem vontade de gritar bem alto: meu filho morreu por vocês. Não se importam com isso? Talvez isso é o que Deus quer nos dizer com essa mensagem. Meu filho morreu por vocês. Não sabem o quanto eu os amo. É curioso como é simples para algumas pessoas debocharem de Deus e dizer que não entendem como o mundo caminha de mal a pior. É curioso como acreditamos em tudo aquilo que lemos nos jornais, mas questionamos a palavra de Deus. É curioso como todos querem ir para o céu, mas nada fazem para merecê-lo. É curioso como as pessoas dizem: eu creio em Deus, mas com suas ações mostram totalmente o contrário. É curioso como você consegue enviar centenas e centenas de piadas através de um correio eletrônico, mas quando recebe uma mensagem a respeito de Deus, pensa duas vezes antes de compartilhá-la com outras pessoas. Lembre-se, Jesus morreu de braços abertos para que sentíssemos no aconchego de um abraço o significado da palavra amor.